Voltando à aula, tá? Bem, acabamos de fazer as questões, né? Resolvemos as questões, agora a gente vai para o próximo assunto, que é radiciação. Radiciação. Todo mundo acompanhando aí, né? Radiciação. Sim. Nessa aula estaremos estudando radiciação. Sim. Tá? Quando eu digo x é raiz de n, raiz enésima de n, então isso quer dizer que x elevado a n, raiz enésima de a quer dizer que x elevado a n é igual a a. É a notação, tá? Usaremos a notação raiz n de a para representar raízes enésimas de a. Nesse caso, se n for igual a 2, é a raiz quadrada de a. Se n for igual a 3, raiz cúbica, né? Nessa situação, menos raiz de n é assimétrico da raiz de n, da raiz de a, tá? Mais adiante estudaremos a representação. Vamos definir melhor a raiz enésima de a. Existência. Da definição conclui-se que determinar a raiz enésima de a é o mesmo que determinar todas as soluções da equação x elevado a n igual a a. Então, primeiro caso, se o a for igual a zero, a raiz enésima de zero é o próprio zero, tá? Não interessa o valor da potência, a raiz de zero é zero. Raiz quadrada, raiz cúbica. Segundo caso, se o a for maior que zero, é um número positivo e n um número natural. Se ele for par, raiz cúbica, raiz sexta, olha, ele dá exemplo aqui, raiz quarta de 3, raiz sexta de 5, raiz quadrada de 3 são representações, tá? A enésima raiz negativa ou simétrica da primeira é, se eu quisesse a simétrica da raiz cúbica, então eu tenho aqui, a simétrica dela seria menos raiz quarta de 3. A simétrica dessa aqui seria menos raiz sexta de 5. E a simétrica seria menos raiz de 3. Tá? A gente bota isso justamente para não confundir, para não achar que a simétrica da raiz de 3 é a raiz de menos 3. Não é, tá? Exemplo 1. O número 16 tem duas raízes quadradas. A raiz quadrada positiva e a raiz quadrada negativa. Tá? A raiz quadrada positiva é a raiz quadrada negativa, porque é assimétrica, né? As raízes quadradas de 16 é 2 e menos 2. Tá? Estão entendendo? Se eu pedir assim, a raiz quadrada de 4, ele é 2. E a simétrica dela que é menos 2.
tá? Eu tenho tanto a raiz quadrada quanto a raiz simétrica. Olha, o número A possui duas raízes enésimas. Essas duas raízes são simétricas. A raiz enésima positiva de A, representada por raiz enésima de A, e a raiz enésima negativa de A, que é representada por menos raiz enésima de A. Reparem quando a gente faz um exercício assim, digamos, x ao quadrado igual a 36. Então, quando eu vou resolver, eu tenho que dizer que x é mais ou menos a raiz de 36. Por quê? Porque ele já está me dando aqui, com esse mais ou menos, as duas raízes simétricas, que vai dar 6. Deu para entender? Isso quando n for par, tá? Isso aqui acontece porque esse valor aqui em cima é par. Deu para entender? E quando n for menor que zero e for par, ele é um número menor que zero, é um número negativo. O n não, o a é um número negativo e por par. Nesse caso aqui, a gente não vai ter raiz, porque eles estão dentro dos complexos, tá? É um assunto também que era do médio, mas devido ao Enem, eles foram enxugando, não existe, não tem como fazer, a gente não vê mais no médio, mas vai ter que precisar para o curso superior, tá? Então, isso aqui, quando eu tenho raiz x ao quadrado igual a menos 4, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. Só que isso aqui pertence aos complexos. O C aqui é os complexos. Conjunto dos complexos. Professora, estão perguntando aqui nos comentários o que é a raiz enésima. A raiz enésima, bem aqui, olha, é quando eu tenho esse A elevado a N. Bem aqui eu coloquei, ó. X elevado a N. Então, X é a raiz enésima de A. Entendeu? Quando eu não tenho um valor específico. Ah, se o N for 2, então é raiz quadrada. Se N for 3, raiz cúbica. Entendeu? Então, esse N é o que é, quando a gente não tem um valor específico para ele, a gente diz raiz enésima. Entenderam? Tá aqui, ó, raiz enésima. Deu para entender? Quando eu não tenho um valor específico para ele. Aí, claro, quando a gente coloca um 2, raiz quadrada. Um 3, raiz cúbica. Tá? Quarto caso. Então, quando eu tenho dentro... deixa eu só corrigir aqui. Quando eu tenho aqui dentro uma raiz de um número negativo, eu não tenho isso dentro dos reais. Isso aqui são complexos, então não tenho resultado, valores reais. Olha, ele quer números reais. Tá bom? Então não posso extrair raiz cúbica, raiz quarta de número negativo. Quarto caso, a gente viu quando é zero, quando é positivo, quando é negativo, e aqui quando é diferente de zero. Mas o N é ímpar. Se o N for ímpar, eu vou ter raiz tanto para o positivo quanto para o negativo. Olha aqui, ó. O N aqui é ímpar. O resultado é 2.
Se o n for ímpar, aqui não interessa, o resultado é menos 4. Então, tanto faz eu extrair raiz cúbica de 8, vai dar 2, como raiz cúbica de menos 8, que vai dar menos 2. Tá? Entenderam? O número A possui exatamente uma raiz enésima, quer dizer, ela só vai ter um resultado. É diferente da raiz quando for índice par, que ela tem 2 resultados, o simétrico, né? O 2 e o menos 2. Aqui não. Ele só vai ter um resultado para cada um. Aqui e aqui. Tá? Já o raiz, quando for quarta, bora botar aqui, raiz quarta de 16, ele é mais ou menos 2. E a raiz quarta de menos 16 não pertence aos reais. É isso que ele quer separar. Tá? Então, nesse aqui, apresenta uma única raiz. Uma única raiz. Então, tá aqui, raiz cúbica de 8 dá 2, raiz cúbica de menos 64 dá menos 4. Dúvida até aí? Não, professora. Elas começam nos exercícios. Olha só, os símbolos. A raiz é chamado radical, o que está dentro da raiz radicando, e o N lá em cima, que a gente chama de índice da raiz. Tá? Conforme já observado, por conversão, a raiz quadrada omite-se o índice, escrevendo raiz de 6 ou menos, e menos raiz de 6 é isso aqui, ó. Então, eu não preciso botar esse 2 aqui em cima, no índice. Tá? O número 8, exemplo, o número 8 é raiz quadrada de 64, pois 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Isso aqui ele está mostrando o seguinte, que a raiz de 64 é igual a 8. Tá? Ele está dizendo, o 8 é a raiz quadrada, mas existe o menos 8? Existe também. E o menos 8 é a raiz quadrada de 64. Então está aqui, ó. Raiz de 64 também vai ser o menos 8. Porque eu tenho a simétrica, né? Raiz cúbica de 0, 0. Raiz de 16, 4. Raiz de menos 16, menos 4. Raiz menos raiz de 16, menos 4. A raiz tá, o valor negativo está fora. Mais ou menos raiz de 16, mais ou menos 4. Raiz de menos 4 não tem sentido em reais. Raiz de menos 4 pertence aos complexos. Complexos. Tá? Raiz cúbica de 27 é 3, porque se eu pegar o 27 e fatorar por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, isso aqui vai dar 3 a terceira. Tá? Então, eu posso extrair. Raiz cúbica de menos 27, menos 3. Raiz cúbica de menos 1, menos 1. Raiz quarta de 24, de 2.401, 7. Porque 7 vezes 7, 49, e aí 49 vezes 49 dá 2.401.
Propriedades, que é isso que pega. Propriedades. Radicais de mesmo índice. O que é que eu tenho que saber? Que quando eu tenho o mesmo índice, eu junto tudo e coloco dentro de uma só raiz, quando está uma multiplicação. E quando está a divisão, mesma coisa, junto a divisão. Que se a gente for observar, reparem que isso aqui lembra, vou botar aqui do lado, lembra. Outras propriedades, né? Antiga que a senhora estava explicando. Lembra a propriedade potência, ó, A elevado a M vezes A elevado a N, a M, não, B, né? O que a gente faz aqui? A gente não junta A vezes B elevado a M? Isso. Se isso serve para potência, também vai servir aqui para o radical, olha. Aí se eu tenho A elevado a M dividido por B elevado a M, então isso daqui vai ser A sobre B elevado a M. Então se serve aqui, está servindo também aqui para potência. Eu vou trocar, botar um N aqui para não... Aqui é N, aqui é N. Então, no final, a gente vai estar sabendo que uma propriedade daqui lembra lá as outras, né? Aí, olha aqui o que ele fez. Botou as propriedades, olha. Mesmo índice, 3 e 3. Então, repito o radical com índice e multiplico 3 vezes 9, 27. Aqui, ó, mesmo índice. Botei o radical com o mesmo índice e multipliquei. Claro, se tiver uma soma, não confunde. Se lá na propriedade ele está te dando multiplicação e divisão, né? E divisão, então não inventa. Se tiver uma soma, eu vou somar. Não, ele não te deu essa propriedade. Tá? Dúvida até aí? E assim como tem para eu juntar, tem para eu separar. Olha, a raiz cúbica de 32 é a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 4. Porque quando eu faço a volta, dá no 32. Entendeu? Então, posso desmembrar também para certas questões. Eu não uso só a ida, mas fazer a volta também. Aqui, ó, raiz cúbica, raiz n da raiz m de a. Junta o n e o m, ó. Isso aqui lembra o quê? Lembra essa daqui, ó. A elevado a m elevado a n. Isso aqui é a m vezes n. Então, se a gente for olhar, tudo vai estar lembrando as propriedades de potência também, né? Então, lembra aqui. Certo? Aqui, olha, 2 aqui, aí ele faz 2 vezes 3, 6, raiz sexta, e bota o número, mesmo radicando. Aqui, olha, pode confundir, mas aqui é 2, ó. Então, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. 24, raiz de 5. Aqui, basta eu multiplicar, né? Botar esse M aqui dentro. É como se fosse é como se fosse o 1. É como se aqui tivesse um 1. Então, boto o M dentro. Fica A elevado a M. Aqui, ó. Ver os exemplos. Alteração do índice. Esse aqui é quando eu tenho raiz da potência, e fica assim, tá? É bom que a potência também são menos propriedades, e a gente já vai estar tão acostumada com as propriedades de potência que quando chegar no radical, tu
Não vai sentir tanto. Olha só, eu tenho raiz n de A elevado a m. Aí eu quero alterar, eu quero botar um outro índice. Então eu pego um múltiplo dos dois. Tá? Professora, Aqui, dá para a senhora colocar mais próximo, porque eu estou com dificuldade de enxergar, não sei se os colegas estão. Esses exemplos assim, que estão ainda em propriedade sem um número, muito pequenininho. Isso, melhorou, obrigada. Melhorou? Esse material está todinho com vocês, hein? Ficou ótimo agora. Esse material está com vocês. É verdade, nós temos a apostila. Sim, professora. Então aqui, olha, era a raiz sexta de 2 à terceira. Aí eu posso pegar e mexer aqui, né? Fazer a divisão por 3 vai ficar 2. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então essa raiz é igual a essa, são equivalentes. Raiz 16 de 2 à oitava. Dividir tudo por 2 vai ficar raiz quadrada de 2 a 1. E assim vai fazendo, né? Repita essa A aí, por favor. Tu tens, olha só, raiz sexta de 2 à terceira. Tu não pode simplificar aqui por 2, por 3, todos dois? Então vou dividir aqui por 3. Vou dividir também aqui por 3. Porque aqui, como ele multiplicou, mas também tu pode fazer a volta, pode fazer também a divisão. 6 dividido por 3 dá 2, então fica raiz quadrada. E 3 dividido por 3 dá 1. Então fica assim. Entendeu? Entendi. Aqui também. Mas eu também posso ter a volta. Olha, raiz quarta de 2 à terceira. Ela já está mais simples, mas eu quero pegar. Eu preciso de uma raiz quinta, de uma raiz 12. Então eu vou pegar 4 vezes 3 e 3 vezes 3. Aí eu vou ter, olha, raiz 12 de 2 à nona. Conforme a raiz que eu preciso na questão, eu posso alternar, mas lembrando que tanto o índice como o radical tem que mudar. Entenderam? Entenderam? Entendemos. Essa última que a senhora... Sim. Oi? Essa última que a senhora acabou de fazer aí, eu não entendi. Eu quero alterar esse índice aqui. Eu quero alterar esse índice aqui para 12. Aí o que eu preciso? O 4, eu vou multiplicar por 3, porque vai virar o 12. Mas para eu multiplicar o índice, eu tenho que multiplicar também aqui a base. Então, a potência da base vai ter que ficar 12 também. Vai ter que ficar 12, não. Vai ter que multiplicar por 3. Então, eu usei o 3 aqui, multiplicando. Tem que ser o mesmo Alteração. número, né? Tem que ser para os dois. O mesmo número. Mesmo número. Por exemplo, eu quero fazer essa multiplicação aqui no finalzinho. Ó. Eu quero fazer na letra C. Essa letra C. Raiz quinta que multiplica raiz cúbica de 2. Elas estão na mesma raiz? Hein? Mas eu posso juntar. Elas estão no mesmo índice? Não, né? Então, vou pegar o 2, que é o índice da primeira, e o 3, que é o índice da segunda. E tirar o MMC por 2 dá 1, dá 3 por 3 dá 1 e dá 1.
Então, aqui teria que ser 6. Tem que ser 6 a raiz das duas. Tem que ser 6. Agora, como eu vou fazer isso? Eu vou pegar a primeira e multiplicar 2 vezes 3. E a segunda também multiplicar 3 vezes 2. Não vai ficar 6? Não vai ficar 6 aí? Só que aqui era 5 Vai elevado sim. a 1, então 1 vezes 3. Licença aí, professora, rapidinho. Se vocês escutarem algo estranho aqui no microfone, é porque meus vizinhos começaram uma festinha, aí vai ficar meio difícil agora de eu falar, tá bom? Ah, menina, isso é uma tristeza. Aqui não, porque eu estou no meu quarto, que é um escritório, e fica tudo fechado. Mas se eu sair daqui e for para a sala, já tem barulho lá na sala. Entendeu? É complicado demais. Né? Pois isso mesmo. Muita gente que não tem o que fazer. Eu que o diga, professora, eu que o diga. Olha aqui. É um teste. Reparem que aqui era raiz quadrada de 5. Eu multipliquei por 3 aqui. Então, eu tive que multiplicar por 5 a potência do 5. Por 3 a potência do 5. Aqui era raiz cúbica, eu multipliquei por 2. Então, eu vou ter que multiplicar também por 2 aqui, ó. Por que eu sei que é por 3 e por 2? Porque o MMC tem que dar 6. E o 2 aqui, para transformar em 6, tem que ser multiplicado por 2, por 3. Então, vai ficar raiz sexta de 5 vezes raiz sexta de 2, de 5 a terceira, né? E aqui 2 ao quadrado. Viram só? Viram o que eu fiz? Ficou na mesma raiz? Ficou. Então, agora eu posso juntar, ó. 5 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Isso daqui é raiz sexta de 125 vezes 4. Que aí dá a raiz sexta de 500. Olha o passo que ele não mostrou aqui. Eu tenho que saber qual é o número que é comum a eles, para as duas raízes, que eu posso alternar nas duas raízes e elas forem iguais. Entenderam? Bora? Quase Quer dizer, eu tudo entendido. Oi? Oi. Estamos progredindo. Tá bom, então. Quando tenho silêncio, significa que nem todos entenderam. Como é? Quando ficam todos em silêncio, quer dizer que não entenderam e estão com vergonha de falar. Ah, é? Entendi. É verdade. Vou começar a traduzir isso. Ou às vezes a gente entendeu, mas não sabe fazer. Deixa eu Não, ver. quando, Deixa eu passar outro. se entender quer dizer que sabe fazer. Se diz que entendeu e não sabe fazer, quer dizer que não entendeu. Eu vou fazer um exemplo. Eu acho que esse exercício não, esse assunto, ele está num livro, daquele livrinho que eu dei para vocês. Deixa eu buscar aqui só o título dessa radiciação. Vocês vão ter muito exercício disso naquele livro que eu dei para vocês, volume 8, oitava série. Deixa eu botar o título aqui.
para a gente ver uns exemplos. Professora, não tem um caminho mais curtinho? Mais curtinho? É. Ai, ai, ai. Exemplos de alterar índice, que foi o mais difícil. Alterar índice. Digamos que eu queira fazer. Eu quero fazer uma operação em que eu tenho raiz de 3 vezes raiz quinta de 7. Então, olha só. Bem aqui é um 2. Então, eu vou tirar o MMC entre 2 e 5. Por 2 dá 1, dá 5. Por 5 dá 1, dá 1. E nem precisava a gente fazer, porque o MMC de 2 números primos é o produto deles. Então, vou ter que chegar numa raiz de 10 para o primeiro. Raiz cúbica, raiz de 10 para o 2. E raiz de 10 por 2, não, por o 3 e raiz de 10 por 7. Concordam? Por quê? Porque eu cheguei os dois ao mesmo índice. Agora, como é que eu vou fazer para chegar no 10? Eu vou multiplicar aqui por 5. E aqui também vai ficar 1 vezes 5. Então, vai ficar 3 a quinta. E aqui eu vou multiplicar por 2, como também eu vou multiplicar por 2 aqui. Então, 7 elevado a 2. Cheguei na mesma raiz? Sim. Então, vai ficar raiz décima de 3 à quinta vezes 7 ao quadrado. Dúvidas? Quem é o Felipe Marques Soeiro? E professora, Sim. tem a possibilidade da gente resolver essas mesmas equações usando o expoente fracionário, no caso, né? O expoente fracionário, como tu ficarias como tu irias juntar? Porque ficaria 1 sobre 2 e 1 sobre 5. Mas as bases não são iguais. Aí eu forçaria as bases para elas ficarem iguais. Ah, mas não pode. Não pode forçar a base para ficar igual. Tu vai forçar os 3 a parecer um 7. Não pode. Entendeu? Gente, vocês não podem pensar em largar. Podem pensar em largar, não, gente. Acredito que porque se eu acredito que eu conheço ele. Então, tem a situação que acredito que ele terminou todo a vida educacional dele lá onde ele mora. Então, se na cidade já tem uma dificuldade, a gente já não aprende tudo, imagine quem precisa de transporte. Pois eu vou mais adiante. A situação de vir do interior, ou a situação de eu pegar e não ter tido uma base no meu fundamental, gente, infelizmente, a gente tem que ter aquela força de vontade.
E principalmente, a gente tem que correr atrás. Quando eu te digo que pegar o material que eu te dei, aqueles Professora, 4... ele deu a justificativa aí. Oi? Ele botou? Colocou a justificativa. Ah, tá. Não, é porque eu estou fazendo outra faculdade, daí está complicado conciliar as duas. Ah, então é complicado mesmo. Entendeu? É complicado. Tem que escolher. Eu também estou achando, eu estou fazendo outra também. Agora eu te falo o seguinte, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas o curso de matemática, ele vai abrir um leque imenso em relação a muitas áreas. Por exemplo, eu quero fazer economia, Cláudia. Pô, tu vai ter um leque imenso se tu chegares no curso de economia com o curso de matemática. Olha, eu fui fazer engenharia civil e engenharia naval. Quando eu entrei na sala, que os professores souberam que eu era de matemática, já me olhavam diferente, já sabiam que tinha coisa ali que eu fazia brincando. Só que brincando por quê? Porque eu estudo. Gente, eu não boto outra coisa. Eu estudo muito. Vocês têm que estudar, vocês têm que ter o hábito de estudar. Não é só estudar no dia de sábado, não. Ou o dia que eu dou aula. É estudar todos os dias. Olha, eu tô na pandemia. Mas eu fiz 3 especializações só agora na pandemia. O Alex, ele está mais preocupado em lutar do que em brigar. Tu está brigando com a matemática, né, Alex? Então, eu acho o seguinte, tem que sentar e estudar. Não tem outra. Não tem outra forma. Ninguém pode aprender matemática olhando os outros resolvendo. Por isso que eu boto vocês. A vida tem obstáculos constantes, mas temos que nos superar, com certeza. Entendeu? Eu não posso querer estudar matemática só olhando a Cláudia fazer. Ah, eu quero ser igual a Cláudia. Então vou ficar olhando a Cláudia dando aula e chegar na minha aula e vou repetir a mesma coisa? Não é. Quer ser igual a mim? Senta todo dia e estuda. Porque é esse o foco, é estudar. Quando eu falo que o material que vocês possuem, aqueles 4 caderninhos, são fundamentais, olhem, vão lá no caderninho depois, naquelas 4, quinta, sexta, sétima, oitava série, e dão uma olhada. E vou dizer, tudo que a Cláudia está passando agora tem aqui. E lá tem muito exercício, e lá tem assim, um exercício ele abre, não é igual aqui, ó. Por exemplo, nessa questão, eu olhei aqui e vi que a resolução dele foi muito simples. O que foi que eu fiz? Eu abri. Ele pulou daqui, ele pulou dessa fase aqui, já para essa aqui, ó. Então, o que foi que eu fui mostrando? Ó? Mostrei de onde foi o 6, porque tem que tirar o MMC. Porque senão, como é que eu sei que é o 6 aqui, Cláudia? Porque eu peguei o 2 e o 3 e tirei o MMC. Entendeu? Mas isso aqui não está no material? Não. Mas eu tenho que saber. Entendeu? Então é sentar e estudar, cara. É sentar e estudar, não tem outra. É difícil? Pô, nada é fácil. Nada é fácil nessa vida. Nada. Nem ser rico é fácil, porque, olha, um vacilo, tu pode perder tudo e ser pobre de novo. Então nada é fácil. Agora eu peço a vocês. Cláudia, eu tenho dificuldade. Não fica com vergonha. Porque a tua dificuldade, às vezes, é a dificuldade de todo mundo, só que todo mundo ficou com vergonha e não fala. Então fala. Aproveita que eu te dou essa liberdade. Eu quero que tu fale. Olha, toda aula minha, comece a conferir quantas vezes eu pergunto alguma dúvida? Alguma dúvida? Entendeu? Se tiver fácil é porque está errado. Não, não é isso não. Não é isso não.
tiver fácil é porque tu já começaste a aprender. Começou a aprender, entendeu? Podemos continuar? Agora chegar. Terminou a aula, vai lá, refaz, vai lá e pega o material, entendeu? Olha a gravação, olha o material que foi dado para vocês, escreva no material. Quando vocês pegaram o material que eu mandei em PDF, eu acho que poucos imprimiram. Eu acho que vocês tinham que imprimir, para já ter o material ali para eu riscar, para eu escrever. Ah, não quero, Cláudia, eu não tenho dinheiro para imprimir tudo. Então tá, não quer imprimir? Mas pega no caderno e vai passando para o teu caderno, porque quando tu passas o que está ali para o teu caderno, tu aprendes. Entendeu? São várias coisas. Eu não consigo. Eu não consigo pegar o material sem imprimir ou então ficar riscando nele. Tanto é que, olha, estou riscando aqui. Então, quando for fazer, eu vou escrever, vou passar todo esse material para o meu caderno, porque aí eu vou estar acompanhando o que a Cláudia vai fazendo. Vou resolvendo as resoluções, a Cláudia já deu, a Cláudia está resolvendo com a gente. O material tem que ser riscado, tem que ser. Me manda muito fazer o arquivo do PDF. Eu vou mandar novamente. Toda a aula quase eu estou mandando, mas vou mandar de novo, no final da aula. Bora seguir. Notas. Vamos enfatizar que as propriedades anunciadas são válidas sobre as condições de que as potências e radicais estejam bem definidas. Por exemplo, não temos sentido usar a propriedade 3 para escrever raiz cúbica, raiz quarta de menos 2 à terceira, que é igual a raiz. Uma vez que não existe raiz quarta, não existe raiz de número negativo. Então, não tenho por que fazer isso aqui, já que eu não tenho raiz quarta de número menos 2. Então, que não está no conjunto dos inteiros, tá? As demonstrações das propriedades não são difíceis de serem realizadas. Basta um uso curioso das definições. Se você tiver tempo, tente provar algumas delas. Se tiver dificuldade, procure o tutor, né? Me procure ou discuta com seus colegas, caso queira. Mas olha só, se tu procurares os livros, o livro que eu te dei, tá? Ele vai ter essa demonstração. Pode ter certeza, a demonstração de como chegar em cada raiz assim, cada propriedade, tá? Me ajuda muito refazer o arquivo em PDF que a senhora envia. Com certeza. Aquilo que eu mando a aula 1, a aula 2 em PDF, aquilo é para vocês pegarem o material que está impresso, o material que eu dei, e ir acompanhando o que eu fiz, e escrevendo mesmo, escrevendo, entendeu? Potência de expoente fracionário. Eu já sei que quando eu tenho um radical, eu transformo isso em potência, aqui a propriedade. E a volta também, né? Isso aí eu tenho essa definição aqui, que é o mesmo que essa aqui, ó, raiz N. Ele diz assim na letra A: se A é um número real positivo, N é um número não nulo. Então, M sobre N, um número racional, da forma irredutível, não pode mais simplificar. A potência de A elevado à potência de base A, expoente M sobre N, é definido desta forma aqui. Se A é um número racional, se A é um número real e N é um número ímpar, e M sobre N, um número racional da forma redutiva, a mesma coisa pode ser escrito, está aqui. Tá?
valem as propriedades de radicais, a mesma propriedade vale das potências dos inteiros. Então, aqui é só porque ele quer mostrar como eu posso pegar, transformar, quando é fração, transformar em radical. Fração, transformar em radical. Aqui, ó. Eu não posso usar esse N, esse menos aqui, ó. Eu não posso ter assim, ó. Raiz. Opa. Se eu tenho assim, raiz 2 elevado a menos 2 sobre 5. Lembra que eu disse que o menos não é do numerador? Mas eu não posso fazer assim, ó, menos raiz de menos 5 elevado a 2 ao quadrado. Não posso. Isso aqui é errado. Tá? Não posso ter esse 2 aqui. Não posso ter esse menos 5 aqui. Isso aqui é errado. Ó. Entenderam? Sim, professor. Não posso ter esse menos. Aqui, tirei o MMC, ficou 5 sobre... Olha, lembra do... O rapaz disse aí, forçar para aparecer a mesma base? Olha, aqui tem a mesma base. Ó. Aqui, se eu fosse olhar, isso aqui seria raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 à terceira. Raiz cúbica de 2. Aí, qual é o que eu tenho que fazer? Transformar em raiz de 6. Então, fica raiz de 6 aqui. Raiz de 6 aqui. Só que para eu transformar em raiz de 6, aqui ficou 1, aqui ficou 2, né? Então, eu multipliquei por 2, por 3, vai dar 2 à terceira. Aqui era 3, aqui era 1, eu multipliquei por 2. E aí fica raiz sexta de 2 à quinta. Que é o que aconteceu aqui. O que ele fez? Ele, em vez de trabalhar assim, ele pegou, como tinha a mesma base, só podia ser feito porque tem a mesma base aqui, ó. Base 2, base 2. Aí ele juntou a base e somou os expoentes. Mas quando as bases são diferentes, eu não posso conservar bases. São diferentes. Tá? Alguma dúvida? Sim, professora, sim, só pode. Pode o quê? Onde veio esse 5 aí? Da onde surgiu esse 5? 3. Porque vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Raiz sexta. Juntei tudo. 2 à terceira vezes 2 à quinta. E aí eu posso juntar por quê? Porque eles têm a mesma base, ó, base 2, base 2. Então, 2 à quinta. Então, eu posso fazer assim para chegar no raiz sexta de 2 à quinta, como também posso fazer dessa forma que ele colocou aqui em cima. Por quê? Porque eu juntei, porque eu tenho a mesma base. É diferente desse exemplo que eu coloquei lá no início. Porque um era 3 e o outro era 7, né? Então, eu só posso fazer isso quando tem mesma base. Alguma dúvida ainda? Hein? Ora, falem. Não. Radiciação. Não, professor. A radiciação, racionalização,
Racionalizar o denominador de uma fração significa eliminar os radicais do denominador sem alterá-la. Por que eu tenho uma pergunta? Por que eu tenho que eliminar os radicais do denominador? Por que eu não posso deixar 1 sobre raiz de 2? Por que eu não posso deixar esse 2 aqui? Alguém sabe me dizer por quê? Eu, Cláudia Galvão, por eu amar matemática, a partir de hoje, pode existir radical no denominador. Quando eu digo isso, eu altero uma coisa lá do início. Eu posso ter denominador igual a 0? Posso? Numa fração? Acredito que não, professora. Não pode, isso é regra de fração. Denominador tem que ser diferente de 0. Porque como é que vai dividir quem? Uma coisa para 0, né? Não pode, nem é 0, não pode. O 0 dividido por alguma coisa dá 0, mas alguma coisa para 0 não pode. Isso é indeterminação. Não tem. Porque assim, eu penso assim como se eles fossem pessoas. Eu penso assim, eu acho que fica mais fácil para mim. É como se existissem pessoas. Se não existe pessoa, eu vou dividir o quê? Pois vai dividir o quê? Não, tu vai ter o que dividir, só não vai ter para quem. Então não tem Então não tem a divisão. Então não tem. Quando eu estabeleço que pode botar um radical aqui, e se vir um doido e botar raiz de 0? Isso aqui dá 0. Isso aqui é uma indeterminação. É uma indeterminação. Então não pode acontecer isso. Por não poder acontecer, aí colocar o seguinte, não pode ter radical no denominador. Não posso ter raiz no denominador. Aí como eu faço? Eu uso a racionalização. A racionalização é retirar do denominador as raízes sem alterar essa fração. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 1 sobre a raiz de 3. Para eu alterar, eu vou multiplicar por raiz de 3 e raiz de 3. Dividir e multiplicar. Porque quando eu pego raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui é raiz de 9, ou 3 ao quadrado. Isso aqui dá 3. Porque quando eu simplificar por 2 aqui e por 2 aqui, o resultado vai dar 1. Vai dar o 3. Aqui eu tenho raiz 2 por raiz quinta de 2. Se eu multiplicar por raiz quinta de 2 e dividir por raiz quinta de 2, reparem o que dá. Raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2, isso aqui é raiz quinta de 2 ao quadrado. Eu já posso cortar o 2 e o 5? O 2 daqui com 5 eu posso cortar aqui, ó. Aqui. Posso? Quando eu digo cortar, eu estou simplificando, dividindo por 5 e por 5. Posso? Não posso. Então, vou ter que colocar um 4 bem aqui, ó. Um 4 aqui e um 4 aqui. Porque quando eu coloco um 4, isso aqui vai se transformar no 5. Porque, olha, 1 mais 4, 5. Aí eu posso simplificar por 5 e por 5. O resultado é 2. Então, fica 2 sobre 2. Porque o resultado de tudo isso daqui vai dar 2. E aqui, raiz quinta de 2 a quarta. Aí eu corto aqui 2 com 2. O resultado é raiz quinta
de 2 a quarta. Que vai dar a raiz quinta de 16. É muita propriedade de potência que tem que ter também. Não é porque já passou, foi assunto adiante, entendeu? Que eu vou ter que esquecer. Tá pegando, tem que estudar, gente, olha. É daí para mais difícil. Ainda coloca o seguinte, quer ter base, pega o livro da 8ª série. Peguem lá que vocês vão ver, entendeu? Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Só para a gente dar uma olhada. Livro... Material de matemática. Só para dar uma quebrada aqui, eu vou parar de postar, compartilhar, e vou compartilhar essa tela com esse livro. Oitava série, está aqui. Bora ver se... Olha aqui, já abriu dentro de radiciação. Ó, radiciação. Radiciação de denominadores. Ainda vou mais adiante, vou lá no início do material para vocês verem. Eu falo que esse material ele é muito complexo em relação a isso. Olha. Operações com radicais. Radicais semelhantes. Aí ele mostra como fazer os radicais semelhantes. Olha, índice com o mesmo radical, radicais semelhantes e radicais diferentes. Por quê? Porque aqui está raiz cúbica e aqui está raiz quadrada. Operações com radicais. Aí ele vai mostrar, ó, passo a passo. E toma ali exercício depois, ó. Aqui, ó, redução de radicais ao menor índice. Aí ele mostra. Tirar MMC. Então, eu digo, dá uma olhada nesse material. Divisão. Não tem. E te aconselho, tu vai ser um professor muito diferente. Tá? Tu vai ser um professor muito diferente se tu pegares esse material aí, dizer agora, Cláudio, agora eu vou sentar, vou estudar, eu vou pegar o caderno, vou comprar um caderno e vou passar esse material, esse livro para o meu caderno. Como é? Copiando mesmo teoria. Reparem que ele, tá? Não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas ele é um livro que ele é assim, ó, olha aqui. A teoria, ele mostra aqui todinha a teoria. E ele dá todo o exemplo explicando aqui, ó. Tudinho. Isso aqui é exemplo. Aí depois ele fez fazer exercício. Fazer exercício. Bora. Aí ele vai para o exercício, ó. Exercício. Teste. Vai embora. Quer dizer, é um material que eu quero ali só aprender as ferramentas. Eu tenho uns livros que são muito bons, que explicam. Oi? É muito rico esse material, né? Muito, muito, muito. Ele não é contextualizado. Não é o contexto. Esse material aí, ele é para tu aprender as ferramentas. Passo a passo mesmo, ele vai mostrando. E bastante exercício. Porque o material antigo era por osmose, tu aprende matemática com ele. Entendeu? Então procurem pegar esse material e fazer desse jeito. Foi assim que eu aprendi matemática e foi com esse material. Entendeu? Te adianta. Tu não vai fazer, não vai sair perdendo quando tu faz uma atividade dessa, não.
Aí vocês vão ver a égua, todas as É propriedades tipo que a... aquele assunto da dízima que eu não entendi muito bem, aí eu fui, pesquisei, agora eu tô com o material todinho aqui, que eu tô anotando para poder entender mais um pouco, né? Porque a gente a gente não entende um assunto. Olha, aquele assunto da dízima, né? Deixa eu ver aqui qual é o material que tem, que eu vou já mostrar também. Deixa eu ver qual é o material deles. Eu acho que é o sexto. Deixa eu buscar aqui. Pois é, aí eu tô com material aqui também, aí eu vou mandar foto lá no grupo, porque ele é muito bom, ele explica detalhe por Qual detalhe é de esse como material? achar a dízima e achar tudinho. Qual é esse material? Hein? Lá. É um material que eu estava vendo a minha mãe dar aula, né? Ela dá aula de matemática para os alunos dela do oitavo, eu acho, alguma coisa assim, ou Aham. sétimo, eu não sei direito. Aí ela achou um assunto muito parecido com o que a gente estava estudando. Aí eu tô aqui copiando ele, porque a apostila nem é minha, é um caderno do aluno dela, entendeu? É uma Aham. apostila que tá aqui, não é o livro exato. Mas é isso mesmo, a gente buscar material que não falta. Hoje eu te digo que a gente tem um acervo muito grande, porque tu tens a internet. E a internet é tudo. Tu vais mexer, cutucar tudo que puder ali. Entendeu? Olha, essa C aqui, essa C, botar a resolução aqui. Ele diz, é 1 sobre a raiz de 3 menos a raiz de 2. Então, para eu resolver isso aqui, eu vou multiplicar pelo que a gente chama aqui é o conjugado. Multiplicar e dividir. Quem é o conjugado? É essa raiz, só que com esse sinal aqui trocado. Olha. Por que, Cláudia, trocar o sinal? Isso aí cai muito lá em cálculo. Porque o que eu quero não é tirar essas raízes do denominador, não é? Eu não quero eliminar isso. E existe uma propriedade que diz assim, que A mais B vezes A menos B, isso aqui é A quadrado menos B quadrado. É um produto notável, ele está no caderno 7ª série, daquele caderninho que eu mostrei ainda agora. Então é isso que eu vou usar, porque vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado. E eu sei que quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, eu somo com a raiz. Menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. E aqui fica uma raiz. Uma vezes isso aqui, fica tudo isso aqui. Ó. Raiz de 3 mais raiz de 2. Não posso somar, porque são raízes com índices diferentes, né? São raízes que não são semelhantes. Então vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2. E aqui, olha, corto 2 com 2. Aqui deu 3. Corto 2 com índice. Aqui dá 2. Isso aqui tudo vale 1. Então o resultado é raiz de 3 mais raiz de 2. Sobre 1, não precisa, né? Botar 1 ali embaixo. Alguma dúvida? Isso aqui é o que a gente chama de conjugado. Quando eu multiplico pelo valor só com o sinal trocado. Não pode somar nesse caso aí, não, professora, por quê? Não pode, porque é diferente. Olha aqui. Tu pode somar raiz de 3 mais raiz de 3? Pode, porque isso aqui vai dar 2 raiz de 3.
É como se fosse uma maçã mais uma maçã. Duas maçãs. Quem é maçã? Raiz de 3. Agora, se eu pegar raiz de 3 mais raiz de 2, são semelhantes? Isso aqui é diferente de raiz de 5. Eu não posso fazer isso. Não posso. Entendeu? Para eu somar, eu tenho que ter, mesmo radicando, mesma raiz, valores que possam se juntar. Olha, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, isso aqui não é raiz de 5. Digamos que eu tivesse assim, ó, puxar para esse lado. Digamos que eu tivesse raiz de 27 mais raiz de 18. Raiz de 27 mais raiz de 18. Isso aqui ficaria, o 27 é raiz de 9 vezes 3 mais raiz de 18. Raiz de... Não vou nem botar aqui, não. Vou botar 3. Eu quero botar duas raízes que sejam possíveis. Deixa eu botar aqui. 3, 25, 75. 75. É raiz de 25 vezes 3. Quem é a raiz de 9? Quem é a raiz de 9? 3. Então vai ficar 3 raiz de 3. Porque a raiz de 3 não é exata. Quem é a raiz de 25? Quem é a raiz de 25? 5. 5. Então aqui vai ficar 5 raiz de 3. Eu posso juntar isso aí? Posso juntar isso? Responda. Pode, porque é a mesma raiz, né? Posso, porque eles apresentam a mesma raiz, mesmo índice, mesmo radicando. Aqui em cima não podia juntar esses dois, porque eles não tinham mesmo radicando. Aí eu vou juntar, vai dar 8 raiz de 3. Entenderam? Entendido aqui? Professor, no momento a gente entende. Aí quando vai para o exercício, a gente desanda. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui os exercícios. Toma, Maria, é muita coisa. Ó. Bora fazer esses exercícios. Eu quero fazer com vocês, dá tempo, se der tempo, eu quero fazer todinhos. Para a gente, depois desse assunto, deixa eu ver qual é o que vai entrar. É continuação de radicais. Deixa eu só ver aqui. Ó, exercício de reforço. Então, eu vou fazer esse de cima com vocês, para depois vocês tentarem o de reforço, tá bom? Vou recortar aqui e levar lá para nossa página. Prof, vamos fazer essa questão 4 aí, ó. Não vamos pular. Bora com calma. É uma por uma. Tá? A gente vai fazer todos. Não se preocupe que vai dar tempo.
Já? Bora fazer uma por uma. Primeira questão. Bora fazer aqui, letra A. Efetua. Ele quer a raiz cúbica. Fazer de azul para ficar bem mais. A raiz cúbica de 16 vezes a raiz cúbica de 4. Que propriedade eu vou usar aqui? Reparem. Raiz n de A vezes raiz n de B. De B. O que eu faço aqui? O que eu faço? Fazer a junção, né, professora? Deixo a raiz e multiplico A vezes B. Certo? É isso que eu vou usar aqui. Isso aqui é raiz cúbica de 16 vezes 4. Isso aqui vai ficar raiz cúbica. Ainda vou fazer o seguinte, deixa eu ver como ele botou a raiz, porque eu iria mexer mais aí. Espera aí. Olha, o livro que tu estás mostrando, aplicando a matemática, repara quem é o autor. Álvaro Andrini. E o livro que eu te pedi, que eu te mostrei, aquele da matemática, sabe quem é o autor? Álvaro Andrini também. E o nome do livro é Aplicando a Matemática. É o mesmo livro, só que em tempos diferentes. Agora eu te digo, esse aqui, esse que eu estou mostrando, que eu mostrei para vocês, ele é uma edição muito, muito antiga, mas que vale a pena. Olha aqui, o 16 não é 2 à quarta? O 16 não é 2 à quarta? E o 4 não é 2 ao quadrado? Então isso daqui vai ficar raiz cúbica de 2 à sexta. Eu pergunto, eu posso deixar aí ou eu posso mexer um pouco mais? Pode simplificar, né? Como é que eu posso fazer? Dividir por 3 os dois. Eu posso pegar e colocar, olha, 2 elevado a 6 sobre 3, que é 2 ao quadrado. Que o resultado vai ser 4. Ele pede para efetuar. Deixa eu ver qual foi o gabarito que ele deixou. Se ele deixou em forma de radical ou não. Ele botou em raiz, em resultado mesmo. Está aqui, ó, 4. É tão fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil que eu tinha que lembrar as propriedades, entendeu? De juntar, somar, conservar a base e somar os expoentes. Reparem que bem aqui, até aqui é radical. Até aqui. Transformar na mesma radical. Depois eu já uso propriedade de potência, conservo a base e somo 4 e 6, 4 e 2, 6. Aí eu volto a trabalhar com radical de novo, transformando esse 3, passando como denominador. Entendeu? Olha, raiz de 30 dividido por raiz de 6.
Eu posso pegar e dizer 30. Dentro de 30 tem 6. Hein? Dentro do 30, eu posso transformar ele em 2 fatores, onde um do fator é 3, é 6? Pode. Posso. Qual é? 6 vezes quanto? 6 vezes 5. Isso. Sobre raiz de 6. E aí eu posso desmembrar isso aqui. Fica raiz de 6 vezes raiz de 5 dividido por raiz de 6. Onde eu posso cortar? Na raiz de 6. Raiz de 6 por raiz de 6. Raiz de Raiz de 6. 6. Gente, vocês vão ver isso muito, muito, muito nesse material. Dá uma olhada, não é à toa não, eu estou te dizendo o caminho certo das pedras. O que eu te dei, esse material que eu te dei, poucos professores têm. Raiz de 256. Qual é a propriedade que eu vou usar aqui? A raiz M da raiz N de A. Isso aqui é raiz de M vezes N de A. Estou só mostrando as principais raízes, as principais propriedades para a gente começar a fazer a questão. Né? Então, aqui vai ficar igual raiz quarta de 256. E 256... Oi, achou ela? Oi? Como é que ela tá? Tá falando comigo? Raiz quarta, porque eu peguei 2 vezes 2, 4, né? Vou colocar aqui 2 e 2. 2 vezes 2, 4. E 256, se tu fatorar, é 2 à oitava. Então, aqui vai ficar 2, 8 sobre 4. Vai dar 2 elevado a 2, que é 4. Dúvidas? Professora, Oi? para poder efetuar assim as contas, tipo, tem que decorar mais as propriedades, né? Sabendo as propriedades, fica mais fácil para resolver as questões, né? O segredo desse assunto é tu saberes as propriedades. Não tem jeito. Entendi. Sem as propriedades, tu não consegue sair nessas questões. Olha aqui. O aluno que ele não ia estar ciente disso, ele ia fazer o seguinte, ele ia resolver quanto é 27 ao quadrado. Então, aqui, eu teria que fazer o seguinte, eu posso fazer o seguinte, aqui, raiz cúbica de 27. Posso fazer isso? Porque esse 2 que está aqui, ele pode ir para fora. Posso fazer? Qual foi a propriedade que eu usei, Cláudia? Vou te mostrar a propriedade para depois te mostrar. Eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Raiz N de A elevado a M. Isso aqui é igual a raiz N de A elevado a M. Foi essa propriedade que eu usei, que eu vou usar.
Aí como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 27 elevado ao quadrado. E a raiz cúbica de 27 é a raiz cúbica de 3 à terceira elevado ao quadrado. E aí eu cheguei aqui no mesmo índice, o resultado vai dar 3 ao quadrado, 9. Certo? Dúvidas? Raiz oitava de 3 à sexta. Os dois índices aqui são pares. Hein? Sim. Eu posso escrever assim, ó. 6 sobre 8. Aí eu vou simplificar por 2. E por 2. Então o resultado vai ser 3 elevado a 3 sobre 4. Isso daqui é a raiz quarta de 3 à terceira. E eu não tenho como fazer essa conta. Então vai ficar a raiz quarta de 27. Porque não é uma raiz exata. Certo? Certo. Raiz quarta de 27. E a letra F, raiz quadrada de 72. Isso aqui é raiz. Repara se o 72, ele pode ser escrito na forma de produto, em que um deles é um quadrado perfeito. Eu não posso dizer que 72 é 2 vezes 36. Olha aqui, o produto onde um deles é um quadrado perfeito. E a raiz de 36 é 6, raiz de 2. Isso aí também tem muito no nosso material. Muito. Naquele caderninho, no livro que o amigo de vocês aí postou. Entendeu? Existe um site chamado... deixa eu ver se eu vejo aqui. É um site que tem só livros em PDF. Livros em PDF do Gabriel, Leonardo, livros em PDF. Tem vários livros bons ali. Contextualizado, Caderno do Futuro, que também é um livro bom para estudar essa base mesmo, entendeu? Caderno do Futuro é um livro assim, muito bem detalhado também as coisas, tá? Então não fiquem só no que a gente posta aqui, não. Vão atrás, correm atrás, tá? Questão 2. Olha, questão 2. Escreva a raiz de 5 mais raiz de 8 na forma de um único radical. Raiz de 5 mais raiz de 8. Por que a senhora falou raiz de 5 mais raiz de 8? Não, raiz de 5 não. Raiz de 45 mais raiz... Às vezes não escreve o que eu falo, não. Mais raiz de 80. Ele quer na forma de um único radical.
quando ele fala em único radical, reparem que esses radicais, eles têm que ficar raiz de 2, só de números primos, raiz de 2, raiz de 5, raiz de... Nem digo números primos, raízes não exatas. 2, 3, 5, 6. Aquelas que forem exatas, elas saem, some o radical. Então, pensa assim, 45. Qual seria um produto de 2 números ou mais, até um produto onde aparece uma raiz exata, que o resultado dê 45? Hein? (45), presta atenção. 9 vezes 5. 5 vezes 9. Tá certo, olha só. Isso aqui vai me dar... Raiz de 9 é 3, raiz de 5. Então, eu já sei que quando aparecer a raiz de 45, ela é 3 raiz de 5. E a raiz de 80? Eu já sei que é alguma coisa com 5 também. 5 vezes... Não. 16. Isso. A raiz de 16 é 4, raiz de 5. Então, eu já sei que a raiz de 45 mais a raiz de 80, isso aqui vai ser 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Vai dar 9, né, professora? Não. Não. Quanto é? Olha aqui. Eu posso juntar, pensa assim, 3 maçãs mais 4 maçãs. Quantas maçãs eu tenho? 9. Que 3 maçãs mais 4 maçãs dá 9, menina? 7. 7 maçãs. E aí, maçã aqui é raiz de 5. Disfarça, prof. Tá aí o resultado. Eu só pude somar porque eles apresentam mesmo radicando, olha. Todos nós estão com raiz de 5 e raiz de 5. Mas sabe o que eu ia fazer, professor? O quê? Eu ia fazer sumir isso daí, ia ficar só o 7, se eu fosse resolver. E a raiz de 5? O que tu fizeste, menina? Não. Eu ia sumir com essa raiz de 5 aí. Pô, não pode, não pode. Ah, tá dando de entender? Tá, só que... Ela ia fazer 10, professor. Ficaria a raiz de 10, né? 9, né? Era 9 que estava dando na minha soma. Dava 9, eu não sei como ela somou aí. Olha só. Professor, é porque o 3 está muito parecido com o 5. Não inventa, não. Meu 3 é uma coisa... Quer me ajudar, né? Tu quer me ajudar. Alguma dúvida? Aí vai dizer, por enquanto não. Quando a gente faz é que aparecem as dúvidas. É, quando começa o exercício. E graças a Deus que é quando faz, porque aí eu vejo o que está fazendo, né? Terceira questão. Viu que cada coisa vai buscar as propriedades, cada questão. Terceira. Eita, a raiz cúbica. Bora primeiro juntar esses dois, ver se é possível. Ver se dá para escrever o 2 elevado a 28 mais 2 elevado a 30 de uma forma mais simples. Olha aqui.
Aqui eu tenho 2 elevado a 28, mais 4 vezes 2 elevado a 28. Quanto é que eu posso... O que eu posso fazer aqui? Reparem o que está repetindo. O 2 elevado a 28. Cortar o 2 elevado a 28. Não. Lembram do x? Quanto é x mais 4x? 5x. Reparem que está repetindo aqui, olha, o 2 elevado a 28 mais 2 elevado a 28. Então, ele se tornou um termo que está semelhante. Então, aqui é como se fosse 1 mais 4, 5, vezes 2 elevado a 28. Entenderam? Sim. Bora jogar aqui. E quem é o 10? O 10 não é 2 vezes 5? Dois elevado a 28, mais 2 elevado a 30, sobre 10. Isso aqui tudo vai ser a raiz cúbica. Todo esse de cima vai ficar 5 vezes 2 elevado a 28. E o 10 eu não posso botar 5 vezes 2? Aí eu corto 5 com 5. Vai ficar a raiz cúbica de 2 elevado a 28, dividido por 2. Isso aqui não dá raiz cúbica de 2 elevado a 27. Alguém sabe me dizer o que foi que eu fiz para dar 27? A senhora fez aquela inversão, né? Lá é um 28 menos 1. Isso. Mas eu vou botar bem aqui, porque de repente a gente bate a cabeça e não sabe por quê. 2 elevado a 28 menos 1. Reparem que eu tinha que ter propriedade de potência. Eu não esqueço. Raiz cúbica de 2 elevado a 27. Vai ficar 2,27 sobre 3. Quanto é isso? Quanto é isso? 27 sobre 3. 9. 9. Agora é 9. Agora deu 9. Isso daí é quanto? E professora, eu estou respondendo só, eu acho que no chute. Não tem hora que eu entendo, tem hora que eu me perco. Não, mas não se perde, não. 2 a nona, ou 512, tá? Também é resposta. Depois, refaçam esses cálculos. Que conta bonita é essa, viu? Ah, conta bonita, né? Bastante. Refaçam esses cálculos. Ainda não chegou aquelas que pegam uma folha inteira para resolver, né? Eu achava lindo fazer aquilo. Achava tão bonito quando eu pegava uma questão assim. Verdade. Vocês vão ver que a matemática não é ruim, não. Ela é muito boa. E recuperação nessas contas assim, que eu não lembro o nome mais. Aí eu fui, estudei a noite inteira e consegui. Aí eu não conseguia. A gente só vai estudar
quando a gente precisa. E é esse o nosso método. Eu percebi que não era tão difícil assim como eu achava, que eu não suportava matemática. Aí hoje faz matemática. Isso, porque uma professora, não sei se a senhora conhece, a Flávia Oliveira, ela colocou a matemática desse jeito que a senhora faz no primeiro ano, foi quando eu comecei a gostar de matemática, do ensino médio. Você mora onde? Aí, eu gostei muito da metodologia, ela colocava tão simples. Agora estou ocupada. Olha aí, questão 4. Tá? Questão 4. Se não der para a gente resolver tudo, mas durante a semana a gente resolve, mas eu quero que tente. Questão 4, ele diz, escreva na forma de um único radical. Olha o áudio aí para não... Letra A. Raiz quarta de 2 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz sexta de 5. Então, eu tenho que colocar eles no único radical. Então, vou pegar e tirar o MMC. Entre 3, 4 e 6. Por 2, dá 3, dá 2, dá 3. Por 2, dá 3, dá 1. Por 3, dá 1. 1. Desliguei aí o áudio, quem tiver com o áudio aí. Aqui vai dar 12. Então, quer dizer que isso aqui, ele vai ter que se transformar em 12. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Então, é porque vai ser multiplicado por 3, né? Então, vai ficar raiz 12 vou desligar o áudio de alguém aqui. Desliga o áudio aí, Gerciane, por favor. Tá fazendo muito barulho aqui. Isso. Olha aqui, como eu cheguei nesse 3, eu faço assim, 12 dividido por 4, por esse 4 dá 3. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, fica aqui. Vezes 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, vai dar raiz 12 de 3 a quarta. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, raiz 12 de 5 a 2. Como todas estão com a mesma raiz, que é 12, de índice 12, então vai ficar 2 à terceira, 3 à quarta, 5 ao quadrado. Entenderam? Isso aí vai dar um resultado que é estrambótico. 16.200. Tá? Que na verdade vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz de 8 vezes 81 vezes 25. E o resultado é raiz 12 de 16.200.
Entenderam? E aqui a B. Raiz cúbica, raiz de 3, raiz de 2. A raiz quadrada a raiz quadrada de 3, raiz de 2. É isso que ele quer. Reparem uma coisa. Eu vou ter que colocar esse 3 dentro. Até porque ele saiu dessa raiz. Ele era assim, ó. Entenderam? A raiz, o 3, para ele poder sair, foi porque ele pôde ser feito a raiz dele. Então, era porque ele estava lá dentro, 3 ao quadrado. Entenderam? Entenderam ou não? Eu não. Olha aqui, esse 3, e esse 3, ele está fora da raiz de 2. Tá bom? Como é que eu faço para entrar, para colocar ele de volta para a raiz do 2? É porque ele foi extraído daqui, ó. Então, eu boto ele de volta colocando ele ao quadrado. Entenderam? Sim. Digamos que eu tivesse assim, olha, raiz de 5. Professora, a senhora está fazendo parecido com aquela anteriormente, só que a senhora está fazendo inverso, né? Isso. Lá eu tirava a raiz, eu tirava o número de dentro, agora eu estou botando ele de volta. Como eu quero colocar esse 2 aqui dentro, como é que ele vai voltar? Qual foi a raiz que eu extraí que fez com que esse 2 saísse? Não é a raiz de 4? Ó, raiz de 4 é 2, raiz de 5. Agora, como é que eu sei que é 4? Porque eu vou fazer assim, ó. Toda vez que eu quiser voltar com o número, eu boto a raiz, boto 5. Como é a raiz quadrada? Porque foi o 2 ao quadrado. Isso daqui, olha, é raiz de 5 vezes 4. Entenderam? Assim como eu uso para tirar, eu posso colocar ele de volta. Entenderam agora? Professora, entendeu? Eu entendi, mas eu fiquei até tonta agora para pensar. Mas vai ficando mesmo. Olha aqui. Então, aqui vai ficar 2 vezes 9. Posso juntar. Não vou ainda juntar as raízes. Vou botar aqui 18. Agora, eu posso juntar isso tudo numa só raiz? Posso. 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 18. Raiz quarta de 18. Tá? Fazer a C e a D aqui para a gente encerrar. A C. Raiz cúbica de 8, de 2, dividido por raiz quinta de 3. Reparem uma coisa. Eu vou multiplicar, porque tem que sumir essa raiz cúbica aqui. Então, raiz quinta de 3 à quarta. Raiz quinta de 3 à quarta. Cláudia, por que a quarta? Porque vai ficar assim, olha. Raiz cúbica de 2
vezes raiz quinta de 3 à quarta, e aqui vai ficar raiz quinta de 3 à quinta. Porque eu vou poder somar 1 com mais 4, 5. Isso porque eles têm mesmo índice, mesmo radicando. Mesmo radicando não, radicando de mesma base, 3 e 3. Aí eu posso cortar aqui, fica raiz cúbica de 2 vezes raiz quinta de 3 à quarta, dividido por 3. Eu acredito que não é. Ele não deixa nessa resposta. Porque eu posso mexer ainda aqui em cima. Ó. Eu vou fazer aqui separado. Raiz cúbica de 2 vezes raiz quinta de 3 à quarta. Isso aqui vai ter que ficar em raiz cúbica de 10, né? Raiz de 10. Por que raiz de 10? Porque o m de 10 não, de 15. O MMC entre 3 e 5, que são 2 primos, é 15. Então vai ficar raiz 15. 15 dividido para 3 dá 5. 5 vezes 1 é 5, então 2 à quinta. Dividido para 5 dá 3. 3 vezes 4, 12. Então, 3 elevado a 12. Isso aqui é raiz 15 de 2 à quinta vezes 3 a 12. Tá? Vezes 3 a 12. Letra C, né? É a quarta questão essa, né? Isso aqui vai dar raiz 15 de 2 à quinta vezes raiz 15 de 3 a 12. Engraçado, ele está dando uma raiz 15 de 2 à terceira. Bora fazer o resto, bora ver aqui. Substituindo aqui em cima esse resultado, né? Vai ficar raiz 15 de 2 à quinta, raiz 15 de 3 a 12. Dividido por 3. Reparem que aqui tem 3 e aqui também tem 3. Então não pode deixar assim. Então vai ficar raiz 15 de 2 a 5 vezes raiz 15. Eu posso fazer assim, ó, de 3 a 12. E esse 3 eu vou botar 15 de 3 a 15. Por quê, Cláudia? Para ficar no mesmo índice desses dois, ó. Eu ainda posso fazer uma operação aqui. Isso aqui vai ficar raiz 15
de 2 a 5. E aqui não vai ficar menos 15 menos 12 menos 15. Não fica 12 menos 15? Então dá 3, negativo. Aí fica logo aqui embaixo. Não vou nem fazer assim, vou fazer para mostrar que foi cortado. É propriedade em cima de propriedade aqui, ó. Isso aqui dá é igual a raiz 15 de 2 à quinta vezes raiz 15 de 5 de 3 a 12 dividido por raiz 15 de 3 a 12, raiz 15 de 3 a terceira. Por que eu fiz isso? Porque 15 aqui eu posso simplificar. Eu não entendi, já não tá nem mais saber. Aqui. Oi? Olha. Cortou aqui, cortou aqui. Como é que eu sei que vai ser 15? Porque a raiz que eu estou trabalhando é 15. Para dar 3 é porque foi raiz de 15, raiz de 3... Oi? É, coisa chata, né? Não, ela fala que não é chato, porque ela falou que a propriedade. Tá entendendo? Que a propriedade é resolvido. Ele te dá resolvido, ele te dá resolvido, tá aqui, tá resolvido pra ti. Só que em vez de letra, como tá lá, é em número. Eu tenho que fazer, só que, como tem letra, eu tenho que só colocar em número e fazer em número. Tipo, somar, multiplicar, dividir. Ah, tô falando do dividir, né? Como eu estou dividindo, Olha o áudio aí, Rodrigo. Não é dividir. Rodrigo tá dando um baile aí. Essa questão ela é longa, mas é porque é propriedade em cima de propriedade sendo usada. Isso aqui dá raiz, só uma raiz, tá? Porque todas estão com 15, de 32 sobre 27. Agora encerra. Eu quero que vocês façam essa C com bem calma, porque é só aplicação de propriedade. Só que é longa, né? Professora, se a senhora fizer a pergunta, você entendeu? Você entendeu? Você vai dizer que não, sabe por quê? Porque vocês têm que estar... Isso aí é escrevendo. Tu vais pegar, refazer essas questões, que vocês vão ver que vocês não vão ficar tão zerados. Mas é fazendo, entendeu? Olha, a aula de hoje é 12:02. A aula de hoje encerra até aí. Mas eu quero que vocês refaçam. Eu já vou mandar em PDF e eu vou só deixar baixando aqui enquanto eu almoço. Assim que baixar a aula, eu mando para vocês. Mas é sentar e estudar, entendeu? Tá bom, professora, eu vou precisar acompanhar de novo essa aula, porque não foi Sim, muito mas tem que acompanhar todas. ouvidos. Tá bom? Tem que acompanhar todas as aulas.